Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma oficina que a área de comunicação social espírita está trabalhando, né? Esse ano é a primeira que nós temos. E eu vou pedir ajuda aí dos companheiros, né? Quem puder ir fechando o áudio de quem tiver aberto para nos facilitar, porque dá eco para algumas pessoas que não conseguem ouvir. Então, de novo, sejam muito bem-vindos. Essa oficina é uma iniciativa da área de comunicação social espírita, da União Espírita Mineira, do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, o nosso COFENG, né? E foi elaborada e produzida pelo pessoal da comunicação da Comissão Regional Triângulo. Então, nós temos aqui presentes os representantes hoje, vou mostrá-los, eles vão dar um tchauzinho para vocês, o fundo de tela deles está parecido com o meu. A gente tem o Fausto, de Uberlândia, aí, Fausto. Temos o Beto, cadê o Beto? Abre o microfone, Beto, que aí fala um oi, que aí o pessoal... Oi, bom dia. Isso, beleza. Temos também o Eduardo de Araxá. Fala oi, Eduardo, para você aparecer na tela de quem está no celular. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Isso, Olá. Obrigada. Temos a Jô de Uberaba. Dá oi aí, Jô. Olá, bom dia. Gente, como é que eu ponho esse fundo aqui? Ah, tem que ser pelo computador, depois a gente te ensina, Jô. Ah, tá. Santa ignorância. Temos a Luana, daqui de BH. Cadê a Luana? Fala oi, Luana. Bom dia, pessoal. Isso. E eu sou a Alessandra Aleca, e a gente conta ainda com algumas pessoas nos ajudando. A Deise, que é daqui também, temos a Denise, a Mara, tudo da comunicação aqui de BH. E é isso. Nós temos alguns combinados para fazer com vocês antes da prece, que é o seguinte: primeiro, a nossa oficina está sendo gravada, porque não é possível a gente aceitar todos que queriam aqui na sala, apesar dela não estar cheia ainda, mas só comporta 100. Então, quando acontecem 100 inscrições, a gente precisa parar de receber essas inscrições, porque se todo mundo entrar, a sala não comporta. Então, a gente grava e deixa como registro também, vai ficar no nosso canal do YouTube. Depois nós vamos deixar o link para vocês. Então, se alguém não quiser aparecer na projeção, na gravação, é só manter a câmera desligada, tá bom? Lembrando que todo mundo que fez a inscrição aceitou o termo que tem no finalzinho lá da ficha de inscrição com esse aceite da gravação. As perguntas, nós pediríamos que vocês fizessem pelo chat. A equipe vai estar de prontidão para ajudar nas respostas, e quem preferir pode deixar para o final da oficina, porque aí, se sobrar tempo, antes das 11, a gente abre para as perguntas orais, tá bom? Os microfones, eu já falei, né, que estiverem abertos, a gente vai desligar para evitar esses ecos e ruídos de fundo, para não atrapalhar a gravação. E para vocês que estão de celular, a gente queria deixar uma dica. Tentem colocar ele na posição horizontal para que vocês possam ter uma visibilidade melhor do que está sendo projetado. Oficinas, geralmente, né, têm as projeções, e se ele ficar na vertical, vocês vão ver a tela da projeção muito pequenininha. Tá bom? Então, para a gente começar os trabalhos da manhã, nós vamos fazer uma leitura e uma prece. Eu vou pedir a Luana que faça a leitura para a gente e a Jô que faça a prece. Para facilitar, eu vou projetar a leitura aqui para que a gente possa acompanhar, tá bom? Luana, fica à vontade. Bom dia, amigos e irmãos de Ideal. A nossa leitura de hoje é a leitura 90 do livro Pão Nosso, o Trabalhador Divino.
Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designava-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresentava o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Posso fazer a prece? Por favor, Jô. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai, procurando manter aquela bela poesia do Evangelho, que o Evangelho é aquela poesia perdida que ainda buscamos e que não conseguimos ainda guardar no coração. Mas, Senhor, estamos no caminho. E aqui reunidos com as melhores vibrações, quero deixar no coração de cada um dos meus irmãos de ideal espírita o meu carinho, procurando permitir que nesse momento podemos espalhar a mansuetude, a vontade, o desejo de sermos realmente servos, trabalhadores, obreiros do Cristo. Que nosso trabalho seja sempre direcionado a Ele, porque o trabalho é dele, não é nosso. Então, nesse momento, lembrando, Senhor, que também teve um momento que ergueu sua voz, o seu coração e a sua gratidão ao Pai, fazendo a prece mais bela que conhecemos, que é o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. E rogamos também, Senhor, que essa prece seja estendida a todos os corações sofridos por esse Brasil, pelo nosso planeta, essa moradia que tão generosamente nos permitiu reencarnar. Que todos os corações que estão cheios de dor, com tantas passagens tristes, que eles possam receber nossas vibrações amorosas e que vossa luz se espalhe através de cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Então, para quem chegou depois
né, dos nossos recadinhos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a nossa oficina nesse instante e ela está sendo gravada. Depois a gente divulga o link para vocês. E aí, pessoal, nós estamos trazendo essa oficina hoje, né? E gostaríamos de explicar um pouquinho para vocês a origem, né? Como que surgiu essa ideia, porque tem muito, muito tempo mesmo, muitos anos se passaram, desde que esse nosso planeta viveu a última pandemia, né? E agora enfrentamos outra. E temos essa difícil tarefa de nos adaptarmos a essa nova realidade. O distanciamento social, o uso de máscaras, muitas impossibilidades, né? E diante desse quadro, que no início foi muito assustador, mas que ainda continua sendo, todas as áreas da atividade humana, né, elas precisaram se reorganizar. E não seria diferente com as atividades espíritas. Alguns centros espíritas já estão abertos, outros fechados, mas como a gente poderia manter acesa, né, essa chama da fé, os trabalhos, a assistência, aquela proximidade que a gente tinha com os amigos, companheiros de caminhada? Então, nesse contexto, a gente se viu constrangido a aprender novas técnicas, usar novas ferramentas, explorar outras formas de a gente desempenhar essas funções, continuarmos crescendo. Então, esse uso de novas tecnologias, ele se apresenta como um impositivo hoje para todos nós, né? Quem não sabia mexer em nada no celular além de WhatsApp, está tendo que aprender. E levando em conta também que muitas pessoas, né, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, esses espíritos encarnados com essas dificuldades encontraram nas lives, nas reuniões virtuais, uma possibilidade a mais de estudo que antes não tinham, né? Neste trabalho, a gente vai apresentar uma dentre muitas, ok? Das formas de se gravar e transmitir reuniões pela internet, ao vivo, possibilitando que o trabalho alcance pessoas e corações dentro do próprio lar. Então, é isso. Para começar, a gente gostaria de trazer um trecho de André Luiz, onde ele diz: "Ide e pregai o reino de Deus", conclamou-nos o Cristo. E o Espiritismo, que revive o Evangelho do Senhor, nos ensina como pregar, a fim de que a palavra não se faça vazia e a fé não seja vã. É isso, é a nossa responsabilidade perante a tarefa que nos foi concedida a realizar. O Espiritismo, que nos permite a compreensão por meio da fé raciocinada, para que a gente não seja como aquela figueira que secou, que apesar de frondosa, não possuía frutos, né? Que a nossa fé seja fé ativa. É como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: mãos à obra, o arado está pronto e a terra nos espera. Arai. É isso que a gente está tentando proporcionar hoje para vocês, né? Uma ferramenta para que a gente continue arando corações. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso querido Fausto, que hoje é o coordenador regional da Triângulo, né? A gente fala assim, da Comissão Regional Triângulo, e ele vai começar a oficina para a gente. À vontade, Fausto querido.
Obrigado, Leca. Alessandra, né? A gente fala Leca, vamos dizer assim, a gente é muito próximo e tenho certeza que todos nós aqui somos muito próximos, né? A gente agradece aí a presença e a participação de vocês. A Leca comentou que eu sou o coordenador regional, só para a gente ter uma ideia rápida, na região Triângulo nós temos a cidade de Uberlândia e região, que é o primeiro CRE. Temos também Uberaba e região, que o CRE Sul. Então, temos a região de Monte Carmelo e Patos de Minas, até lá em cima, Vazante, e temos também na região do Rio Grande, que tem a região lá de Iturama, o Pontal, e temos também Tuiutaba e região. Então, o nosso papel, vamos dizer assim, o nosso desafio é trocar ideias entre os coordenadores das diversas cidades e regiões na área de comunicação social. E o Minas Gerais é dividido nessas regiões, e a região Triângulo, dentro de um projeto da União Espírita, propôs fazer esta oficina de hoje. Então, nós vamos ver aí, na questão das reuniões híbridas, pode passar o próximo, por favor, Leca. Isso. A gente vai dar uma visão geral, onde assim, para a gente estabelecer o contexto das reuniões, que a Leca já fez uma introdução, e aí depois nós vamos passar para os requisitos técnicos e depois a gente passa para a parte de algumas configurações que o Beto vai fazer. Os requisitos técnicos, quem vai comentar vai ser o Eduardo de Araxá, e a gente vai fazer essa introdução. E só para comentar com vocês, um outro ponto muito interessante da experiência que a gente participou dessa oficina é a participação de várias pessoas com conhecimento diferente, com experiências diferentes, de cidades distantes, né? E a gente, através até das ferramentas de reunião, a gente estabeleceu o conteúdo da reunião, o conteúdo da apresentação, cada um desenvolveu uma parte de acordo com a sua afinidade, a gente somou aí as informações, e aí eu estou só comentando isso, porque esse processo, e a gente chama isso de, vamos dizer assim, um projeto em rede, né, onde cada um contribui com as suas possibilidades. Então, estou comentando isso porque dentro da cidade aí que cada um de vocês, eu tenho certeza que tem os relacionamentos, a integração das pessoas que trabalham na área da comunicação e outras áreas. Então, a partir de pequenas experiências, a gente fez esse projeto aqui. Ou melhor, de grandes experiências, a gente fez esse projeto que, vamos dizer assim, tenta contribuir com o todo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro, a gente vai falar o que são as reuniões, por que utilizar, pontos de atenção e aplicativos mais usados nesse primeiro momento. Aí, Leca, passa, por favor, o próximo. Só para a gente nivelar, né, as informações, os conceitos, a gente está chamando de reuniões híbridas, né, essas reuniões em que a gente faz a participação simultânea do público e a transmissão virtual. Alguns poderiam falar reunião mista, ou seja, a gente chamou de reunião híbrida porque é uma mistura de presencial com o virtual. E a gente observa que essas reuniões, com os recursos que nós temos hoje, elas podem ter várias finalidades. Uma delas são as reuniões internas de trabalho da casa ou do departamento que a gente participa, né, da área, seja da área de comunicação, seja da área do estudo, da mediunidade. Nós temos as reuniões de grupo de estudo e as palestras públicas. Aí o que a gente percebe? Com esses recursos que nós vamos comentar, ao longo da pandemia, eles foram muito utilizados como alternativa única de fazer reunião virtual devido aos afastamentos, das imposições sanitárias e tal. E com a volta do trabalho, com a volta das atividades, que várias casas já voltaram, grupos de estudos já voltaram, tem algumas pessoas que, por algumas limitações,
não conseguem participar das reuniões presenciais. Então, a reunião híbrida consegue incluir pessoas que desejam participar da reunião presencial ou podem participar, e aquelas que têm as suas limitações, por mais diversas, seja por distância, seja por questões de saúde, uma série de coisas. Então, a gente considera que esse assunto, reunião híbrida, pode ser abordado tanto nas reuniões públicas quanto nas atividades das casas espíritas de maneira geral e nos nossos grupos de trabalho. Aí, por favor, a próxima, Leca. Aí, a gente já até comentou algumas coisas do porquê, mas a principal coisa que a gente aborda é a ampliação do alcance, onde a gente passa a incluir pessoas não só no presencial ou não só no virtual. Então, a gente percebe que, para isso, a gente vai ter que fazer algumas implementações e até novos conhecimentos. E o que essa reunião híbrida permite? No caso, óbvio, né, atender os requisitos sanitários daqueles que não podem se deslocar ou têm algum problema de baixa imunidade ou problema de saúde e tal, aqueles que de algum motivo não podem participar da reunião presencial. E aí a gente tem percebido que até nas reuniões de estudo e grupos de trabalho, a reunião híbrida proporciona também uma agilização do processo de planejamento e execução das atividades da casa, por exemplo, ou da área. Por exemplo, antigamente, né, a gente nós tínhamos que decidir um assunto, mas o fulano não está presente, então a gente não vai poder definir isso. Eu vou conversar com ele, depois a gente define. Se a pessoa hoje não pode participar presencialmente, a gente pode arrumar utilizar esses recursos para ele participar virtualmente. E a reunião ganha agilidade, as decisões. E tem a questão das facilidades tecnológicas, né, que de alguma forma, durante a pandemia, a gente foi, vamos dizer assim, impulsionado a assimilar, a aprender, né? Então, pensando nesses porquês, né, a gente vai falar hoje da reunião híbrida e a gente tem algumas sugestões nos pontos de atenção, que é o próximo slide. Primeira coisa, para a gente já caminhar para a solução da reunião híbrida, primeiro é definir o objetivo da reunião. Por que nós estamos mencionando isso? A nossa reunião vai necessitar de participação intensiva, ou melhor assim, de presença, mesmo que seja de imagem, visual, ou interatividade entre os participantes. Então, para essa aplicação, para esse tipo de necessidade, tem algumas aplicações que são mais indicadas, como essa que nós estamos utilizando agora, que a gente está vendo cada um, e quem quiser participar, pode participar ou com chat, né, com texto, ou então pela própria voz, né? E a gente está vendo o que está acontecendo. Inclusive, a pessoa, eventualmente, pode até mostrar alguma imagem, alguma coisa assim. Então, isso aí, às vezes, direciona para um tipo de aplicativo. Definir o objetivo da reunião. Vai ser palestra pública, vai ser estudo, vai ser grupo de trabalho, né? E aí a gente já comentou nessa questão do definir o nível de interação e o controle dos participantes, né? E aí, definido essas três questões, nós precisamos adequar os recursos. E aí a gente já começa a entrar até nas questões o que nós precisamos preparar em termos de recursos locais, por exemplo, na Casa Espírita, onde nós vamos transmitir uma reunião pública. Como é que vai ser os requisitos, como é que vão ser os requisitos técnicos, qual o programa que a gente vai utilizar, os aplicativos, quais os recursos funcionais, tipo
de facilidades de microfone e iluminação, que o nosso companheiro vai falar daqui um pouquinho. Além disso, nós também temos que nos qualificar para poder efetivar essa reunião, que é o processo de transmissão e a coordenação dos recursos. Então, por exemplo, a Leca está fazendo lá dos recursos, que ela entrou com o recurso lá, ela está fazendo a transmissão do slide lá, e às vezes a gente pede para ela mudar. Então, às vezes, quando a gente vai envolver várias pessoas, a gente tem que combinar quem vai fazer o quê, qual o recurso que ele vai utilizar, que hora que ele vai acionar determinado item. Então, todos esses pontos de atenção, nós vamos destacar ao longo aqui da apresentação. E, além disso, só antecipando, a gente vai disponibilizar também tanto os links, vamos dizer assim, para acessar, para ter o PowerPoint, o PDF aqui dessa apresentação, como também nós vamos disponibilizar os links para acessar o material de apoio que a União Espírita já tem e que a gente vai indicar também, além da União Espírita, outros materiais. Então, a gente vai aproveitar todo esse contexto aqui para disponibilizar, tanto lá no WhatsApp, disponibilizar aqui, tem o e-mail também que vocês já cadastraram, e aí a gente vai ficar à disposição. Então, agora, o Eduardo, aí no próximo item, definido esses pontos de atenção, vem o próximo item, que eu peço para isso, a Leca já projetou aí. Então, por exemplo, se for uma reunião de trabalho, se for um grupo de estudo, os mais indicados ou os mais populares são o Google Meet ou então o Zoom, que eu acredito que hoje vocês já utilizam aí nos grupos de trabalho. Mas, por exemplo, a gente participa de um grupo que lá no comecinho da pandemia, quando o Meet não era popular, o Zoom estava começando, tal, a gente começou a utilizar o Skype. E aí veio a possibilidade de usar o Meet, o Zoom. Aí eu falei assim, gente, nós vamos ter que aprender, principalmente algumas pessoas têm dificuldade com a tecnologia, vão ter que aprender outro aplicativo. Então, tentamos até fazer isso, mas a gente continuou com o Skype. Então, esses softwares aí de reunião, a gente citou esses dois, que são os mais populares hoje, mas tem da Microsoft, tem outros aí também que a gente poderia citar. E lá na apostila, no material que a União Espírita disponibiliza, ela faz um comparativo, e nós vamos passar o link para vocês, desses vários aplicativos, quais são as dificuldades, quais são as facilidades de cada um, quantos usuários podem se conectar, se pode gravar, se não pode. Então, lá tem toda uma tabela de comentários sobre as facilidades e limitações de cada aplicativo. Bom, mas aí nós definimos que vamos fazer uma reunião, por exemplo, transmitir uma palestra pública, que é o assunto que nós vamos enfocar hoje. O que é normal? Ou a gente entra direto lá no meio de gravação, que poderia ser, eu vou divulgar uma palestra através do Facebook, então eu tenho que entrar no Facebook e fazer uma live no Facebook, ou então no próprio YouTube, ou então no Instagram, por exemplo, lá dentro da Casa Espírita. Mas existem ferramentas, que a gente vai citar aqui 3, que é o StreamYard, o Streamlabs, o Streamlabs e o OBS Studio. Essas 3 ferramentas, elas permitem a gente fazer a utilização ou do notebook ou então do celular através dessa ferramenta. E essa ferramenta, por exemplo, o StreamYard, o Streamlabs ou o OBS Studio, a gente lá na configuração dela, a gente indica qual que é o nosso canal, por exemplo, do YouTube ou do Facebook, que a gente quer publicar aquela apresentação, aquela live. Então, a Nedina está comentando aí que vocês usam o Facebook. Então, por exemplo, utilizando, hoje nós vamos falar aqui, a ferramenta mais popular, ou mais prática de usar, é o StreamYard.
Então, a gente vai colocar o StreamYard, o Geraldo está comentando que usa o OBS Studio, ele também é aplicável, mas a gente optou, assim, e hoje o StreamYard é o mais utilizado, porque ele não depende de instalar um aplicativo. Então, o OBS Studio, você teria que baixar o OBS Studio, teria que configurar, tal. Então, o StreamYard é mais amigável nesse aspecto, como nós vamos ver hoje. Então, mas os 3 que a gente mencionou aqui fazem essa função, que o Eduardo vai explicar daqui um pouquinho. Então, qual que é essa função? Eu vou gravar a imagem, vou captar a imagem lá na Casa Espírita, eu vou colocar lá os recursos que o Eduardo vai explicar já, seja com celular, seja com a webcam, que ele vai comentar. Eu vou captar a imagem e o som, utilizando, por exemplo, uma configuração que eu vou fazer lá no StreamYard. O StreamYard vai ser o coletor da imagem e do som. E aí, lá na configuração do StreamYard, nós vamos programar se eu quero publicar online, em tempo real, aquela figurinha do lá, a live que eu estou fazendo lá no Facebook ou no YouTube, e ele permite também outros compartilhamentos lá. Mas aí o Eduardo vai entrar nos detalhes aí das questões do StreamYard grátis, do StreamYard pago e tal. E aí, gente, qual que é a vantagem? Vocês já viram alguma live, às vezes até nos grupos aí, na Rádio Fraternidade, na Rádio nas diversos meios aí de divulgação, às vezes entra uma pessoa falando, aí entra um palestrante, aí a pessoa sai, só fica o palestrante, ou então fica 2 ou 3 pessoas na mesma tela. Vocês já viram isso aí, na mesma imagem do computador? Então, esse StreamYard é a ferramenta que faz isso. Ele joga o coordenador abrindo a reunião, depois o coordenador ativa o palestrante, que estará lá na Casa Espírita, e o coordenador pode até não estar, então ele está junto lá. Então, o StreamYard é essa ferramenta que alguns chamam de estúdio, que ele joga a imagem daqueles que estão participando na reunião. Então, esse é o papel do StreamYard, ao invés de fazer diretamente sobre o Facebook ou do YouTube. Isso não impede de usar essas 2 ferramentas diretamente na Casa Espírita, que é o YouTube e o Facebook. Mas o StreamYard permite essa... a Aritana está falando aqui que ele permite essa administração das imagens que vão ser lançadas. Você pode priorizar comentários, jogar na tela. Então, esse é o objetivo da nossa oficina hoje. Então, começando já na parte prática, o que nós precisamos, eu vou pedir, então, para o Eduardo, que é o nosso companheiro aí lá de Araxá, que participou do trabalho também, para ele fazer agora os comentários dos requisitos técnicos, das funcionalidades necessárias, que aí a gente vai aproveitando e trocando essas mensagens aí. A Nedinha está falando que usa também o StreamYard, né? Então, tá legal aí, a gente vai comentando. O Marcial colocou que o OBS Studio é mais completo, sem dúvida. Então, ele vai dar mais alternativas. Mas para aquele que, vamos dizer assim, está começando, ou então não tem muito requisito, então a gente optou em divulgar aí, nesse momento, o StreamYard. Bom, bom dia, pessoal. Vamos, então, responder uma pergunta, que é: do que eu preciso para produzir uma reunião híbrida, né? Então, nesse slide eu vou falar resumidamente. Primeiro, um bom link de internet, né? Dele vai depender todo a transmissão, né? A partir de uns 30 megabits por segundo, você vai conseguir fazer uma boa transmissão, né? Você vai ver lá mais adiante, nós nunca vamos usar esses 30 megabits por segundo. Você vai ver que a câmera produz imagens a, no máximo, 1080,
pixels, né? Isso não ocupa 30 megabits por segundo, mas menor do que isso, um link menor do que isso, você vai ter um pouco mais de dificuldades, tá bom? Então, em primeiro lugar, um bom link de internet estável, né? Tem muitos links por aí que tem muita instabilidade. Então, se na sua casa espírita ou no local onde você está pretendendo produzir os seus vídeos, você tem um link mais instável, procure antes de começar, conversa com a operadora, veja se é possível melhorar isso, né? Então, cuidar da estabilidade do link é importante. Bom, depois nós vamos falar de alguns dispositivos, áudio, iluminação, vídeo, computador, celular. Vamos falar dos dispositivos envolvidos em produzir, né, o nosso vídeo, a nossa reunião. Depois nós vamos falar do posicionamento, o bom posicionamento para capturar imagens. Depois da iluminação, que são itens muito importantes para a qualidade geral da nossa produção, né? Essa qualidade estando boa, é certo que as pessoas que estão assistindo e estão participando vão poder captar a mensagem corretamente e vão ter interesse em voltar para as nossas reuniões. Caso contrário, a gente pode ter aí uma desistência de pessoas justamente porque não estão conseguindo compreender ou não estão conseguindo assistir adequadamente aquilo que a gente está produzindo, né? Bom áudio, né? Boa qualidade de áudio. A gente vai pincelar um pouquinho sobre como garantir boa qualidade de áudio, né? E o nosso estúdio. O que é o estúdio? Nós não vamos criar um estúdio verdadeiramente, né? Um estúdio é um local adequado, um local preparado e separado exclusivamente para isso. O estúdio de que vamos tratar aqui é o recurso de computador, é o recurso de software que nós vamos usar, tá? O Fausto já mencionou, nós vamos usar neste trabalho o StreamYard. Existem muitos outros, mas vamos usar o StreamYard por várias razões. Primeiro, pela sua facilidade de operação, né? Ele é muito intuitivo. Uma pessoa com pouco preparo, uma pessoa com pouco domínio, rapidamente vai conseguir operar o StreamYard e produzir vídeos com qualidade ótima, né, para os nossos trabalhos da Casa Espírita, né? Não estamos pretendendo produzir profissionais desta área. Então, o StreamYard é uma ferramenta mais do que bastante para nós, ok? Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu estou ressaltando mais uma vez, né, o link de internet em primeiro lugar, né? Uma internet de melhor qualidade, estável, a grande palavra aqui é a estabilidade do seu link, né? A largura de banda, eu já falei, a partir de uns 30 megabits por segundo, você já consegue fazer boas transmissões, né? E o próximo item é o nosso estúdio, né? Aí o StreamYard, nós vamos apresentar ele. Existem duas versões que a gente pode usar, grátis e o pago, né? Eu vou destacar algumas características aqui. No StreamYard gratuito, que a maioria de nós vai usar, você vai poder colocar 6 pessoas na tela ao mesmo tempo. E, no máximo, 10 pessoas no estúdio ao mesmo tempo. Observa, então, que a gente vai precisar do StreamYard e nós vamos precisar de um meio para onde enviar as imagens produzidas, que é o YouTube. A nossa oficina, então, será o nosso estúdio virtual será o StreamYard e o nosso canal de publicação do que nós produzimos será o YouTube, ok? Dentro das versões pagas, o StreamYard tem um plano básico que permite 10 pessoas na tela e 10 pessoas no estúdio. Um plano chamado profissional, que permite 10 pessoas na tela e 12 pessoas no estúdio. Significa que, ora, você pode tirar uma pessoa da tela e colocar uma outra, né? E ir trocando as pessoas na tela, tá?
E na versão empresarial, né, para quem quiser dar um passo a mais, produzir videologs e reuniões mais interativas, a versão empresarial pode comportar 10 pessoas na tela e até 15 pessoas no estúdio, ok? Próximo slide, por favor. Bom, e os equipamentos? Do que vamos precisar em se tratando de equipamentos, né? Em primeiro lugar, nós vamos precisar de um meio de transmissão, né? Que pode ser de um meio de captura, vamos falar de captura primeiro, que pode ser o celular, pode ser um notebook e pode ser um desktop, que é o computador de mesa, né? Todos esses vão permitir que a gente capture imagens e som e faça a transmissão. Bom, só que, por exemplo, o celular, será que é o melhor, o mais adequado para fazer isso? Não. O celular vai permitir que eu faça um vídeo mais simples, normalmente com uma única pessoa aparecendo por vez, né? E podendo transmitir, às vezes diretamente para o YouTube ou às vezes diretamente para o Facebook. O uso do StreamYard numa tela de celular ficaria muito complicado, né? E eu não sei se ele vai ter a versão para eu instalar no celular, não vai ficar legal isso, tá bom? Então a gente recomenda use um notebook ou um desktop para fazer isso, ok? Porque aí eu vou ter muito mais flexibilidade na administração do próprio estúdio, que é o StreamYard, muito mais possibilidades de melhorar a qualidade do vídeo que eu estou produzindo, né? Também vamos precisar de uma boa câmera, né? Repito, você pode usar o seu celular, mas você vai ter muito menos recursos e a qualidade, você não vai conseguir trabalhar tanto essa qualidade, né? Se você trabalhar com uma webcam, no mercado existem muitas webcams de qualidades diversas, né? Então, você vai poder produzir vídeos HD, Full HD, né? E dependendo do que você quer como produto final. Então, a gente vai ter que ir ao mercado e ver qual seria a melhor webcam para produzir da forma que eu quero produzir lá na minha casa espírita e dependendo também do recurso que você tem disponível lá. Leca, por favor, volte um slide, por favor. Observa aqui, ó, StreamYard pago. Observa ali na frente de HD 80 pixels, está escrito Full HD. Significa que ele tem possibilidade de fazer transmissões em Full HD. No StreamYard gratuito, na parte de baixo, somente transmissão HD, estão vendo? 720 pixels, ok? Então, na sua casa espírita, se você vai transmitir em Full HD, lembre-se, você vai ter que procurar uma câmera Full HD e você vai precisar da versão paga do StreamYard. Ah, não, mas a minha casa não tem recurso. Ótimo, não tem problema, você vai conseguir fazer transmissões também. Mas lembre-se, você vai transmitir em HD e vai ter menos pessoas disponíveis na sala ao mesmo tempo, né? Na versão gratuita do StreamYard. Próximo slide. Outros tipos de equipamento que a gente vai precisar são suportes, tripés, apoios, né? E aqui a gente colocou, para lembrar, a gente colocou tripé, né? Muito importante, porque se você mantiver uma câmera na mão, é claro que você vai conseguir produzir alguma coisa, mas por mais que você tente não tremer, você vai tremer, né? A qualidade não vai ficar tão boa. Eu aqui estou falando usando o notebook, né? E ele está em cima de uma mesa, por isso a imagem fica mais paradinha, mais tranquila. Se nós procurarmos aí no grupo, a gente vai perceber quem está usando o celular na mão, porque treme, né? Então, isso é importante. São detalhes, mas é importante para garantir a qualidade do que nós estamos produzindo. Tá bom? Próximo slide, por favor. Posicionamento. Isso é importante, né? Dependendo de como a gente vai... qual o tipo da nossa reunião, se nós temos aqui
uma pessoa em cada local, ou se nós temos várias pessoas num local e o restante participando online, o posicionamento dessas pessoas no ambiente é que vai permitir que a câmera capture a imagem dessas pessoas, né? Muito óbvio a gente falar isso, mas muita gente não se atenta para este detalhe, né? Então, eu quero captar a pessoa falando. Importante que a minha câmera esteja mais ou menos na altura do rosto da pessoa, pegando do peito para cima, enfim, enquadrar essa pessoa adequadamente, né? Para que quem está assistindo possa perceber claramente o que está sendo transmitido, possa ver com clareza a pessoa que está falando, possa interpretar os gestos. Às vezes a pessoa transmite informação pelo gestual, né? E é importante garantir isso. Então, se atentem para o enquadramento, né? A pessoa tem que estar bem centrada na imagem, né? O fundo é importante. Observem o fundo. Aqui nós produzimos um fundo artificial, né? Se eu tirar esse fundo aqui, vocês vão ver a parede, né? Então, nem todo mundo vai produzir um fundo, mas, então, se atente para a parede que vai estar no fundo, né? É importante produzir contraste, né? Entre a pessoa e o que está ao fundo, porque se ficar tudo mais ou menos com uma mesma cor, então as imagens vão se confundir e a qualidade não vai ficar tão boa, ok? O enquadramento, eu acabei de falar, né? É importante manter a pessoa mais centralizada na imagem, né? Quando a pessoa estiver falando sozinho. Quando você quiser transmitir alguma outra informação além, você pode colocar ela no canto, colocar a informação ao lado, né? Vocês vão ver que o StreamYard tem possibilidade de você colocar a imagem maior ao fundo daquilo que está sendo apresentado e a imagem de quem está falando pequena na parte de baixo da tela, à esquerda ou à direita. O Beto vai falar disso mais lá na frente, tá bom? Então, é um recurso que o StreamYard tem. Então, ajuda muito na qualidade, né? E entra nesse item aqui de enquadramento da pessoa, tá bom? Próximo slide, por favor. Iluminação. Bom, nós sabemos que a casa espírita tem lá seus muitos ambientes, e quando foi feita, né, a maioria das vezes não se pensou que em algum dia aquele ambiente seria usado para fazer transmissão, né? Então, a iluminação é muito importante para nós, né? É importante que haja boa iluminação no ambiente. Importante que não haja iluminação direta no rosto daquela pessoa, mas ela tem que ficar voltada para a pessoa, né? Eu não posso colocar a luz atrás da pessoa, porque senão o rosto acaba ficando escuro de qualquer jeito. A iluminação tem que estar à frente da pessoa, né? Atrás da câmera que está filmando a pessoa. Mas tome muito cuidado para que o excesso de iluminação acabe não atrapalhando também a captura da imagem, né? Eu tenho certeza que vocês já observaram que quando tem muita luz, ela reflete na pele da pessoa. Isso é ruim, né? Isso vai atrapalhar bastante a qualidade da imagem que está sendo produzida. E, mais uma vez, destacar aqui, o importante é que haja um bom contraste entre a pessoa, a imagem da pessoa e o fundo que está, né, que está aparecendo, né? Isso vai ajudar muito para quem está assistindo do outro lado, tá bom? Próximo, por favor. O áudio. Para quem vai usar notebook, né, celular, já existe o microfone acoplado aqui, já embutido. Esses são bons recursos que podem ser usados, mas não são os melhores recursos, né? O microfone de lapela é um bom recurso, né? Um microfone direcional é um bom recurso. E para quem já viu aí no YouTube esses vlogs que tem, né? Vocês vão ver um microfone um pouquinho diferente, né? Aquele microfone chama microfone condensador. Aquilo é o que há de melhor em termos de microfone para a captura do áudio, né? Ele tem muitos recursos ali dentro que melhoram, né,
na verdade, a captura do áudio, né? Mas, repetindo, nenhuma casa precisa investir muitos recursos em comprar equipamentos, né? Com pouco equipamento, nós já conseguimos produzir bons resultados, vídeos de boa qualidade. Eu aqui não estou usando nenhum equipamento especial. Estou usando um fone de ouvido com microfone comum, né? Esse que vocês estão vendo, tá bom? Já é suficiente para produzir bons vídeos. Eu estou dizendo, nós estamos citando esses outros equipamentos para aquela casa que quer dar o próximo passo, começar a produzir de forma um pouco melhor, então, legal, e conhecendo o que tem por aí de equipamentos disponíveis, tá bom? Microfone sem fio muito bom, permite mobilidade, principalmente numa palestra, numa fala mais aberta, muito bom, né? Você tem aquele que tem um transmissor que a pessoa esconde no cinto, atrás, nas costas, e o microfone fica na lapela, na orelha. Então, esse é um equipamento muito bom que vai ajudar para esse tipo de transmissão, né? Que é uma pessoa que precisa falar com maior liberdade, né? Tem um microfone com fio, muito bom, excelente, que vai ajudar para aquela pessoa que vai falar mais parado, pode usar com pedestal, pode usar na mão, né? Então, também dá muita mobilidade. E ele evita o inconveniente de, às vezes, o microfone sem fio, ele pode ter uma ou outra interferência, né? E ele também tem um limite de distanciamento entre o transmissor e o receptor. Então, o microfone com fio não tem essas limitações. Vai depender muito do que você quer produzir, do ambiente que você tem, né? As distâncias que você tem no seu ambiente, né? E da disponibilidade de recursos que você tem, ok? Então, essas são as questões de áudio para a gente. Mais alguns lembretes. O ambiente que você está, ele recebe muito interferência de sons externos? Se recebe, alguns cuidados precisam ser tomados, né? Primeiro, tentar ao máximo evitar esses ruídos. Se não for possível, tentar direcionar o seu microfone de uma forma que ele capte mais a pessoa que está falando do que o ruído que está vindo externo, né? E uma outra coisa importante de lembrar é, se na sala que você está usando, ela tem caixas de som reproduzindo o que está sendo falado, muito cuidado com aquela questão de o microfone não captar o áudio que está vindo da caixa, porque senão você vai ter um looping de áudio, vai ter a microfonia, e aí tem mais dificuldades, né? A sua caixa tem que estar voltada para um outro lado, não para cima do microfone, né? Procure observar isso, né? E assim, com essas dicas, né, a gente vai conseguindo eliminar aí as fontes de ruído externo, as fontes de ruído interno, as microfonias, né? Então, é importante ir trabalhando isso, tá bom? Para quem vai transmitir simplesmente lá da casa, não há muitos cuidados a se tomar nessa questão, a não ser esses mesmo, não direcionar a caixa para o microfone, não ter um microfone muito próximo do outro, e etc. Mas para quem vai trabalhar, vai procurar produzir um vlog ou alguma coisa um pouco mais avançada, existem muitas formas de bloquear ruído no ambiente, tá? Até cortina, usar cortina no ambiente ajuda a bloquear ruídos, ok? Muito bem, próximo slide, por favor. Aqui, nós temos alguns exemplos de equipamentos, né? Olha aí, ó, uma imagem de uma webcam, né? Nós temos muitas no mercado, essa é só uma delas, né? Você vai ficar atento para o que você quer transmitir, com que qualidade você quer transmitir, HD, Full HD. Então, na hora de escolher uma webcam, é importante lembrar disso. Você tem muitos modelos de pedestal, né? Esse, no meio da imagem, é um para celular, né? Então, permite que eu
permite que eu coloque o meu celular para dar firmeza para ele, né? O mais à direita para a câmera, tem adaptadores que podem usar celular nele também, mas tem umas alavancas que ângulos, então é um pouco mais profissional, tá bom? Então, nós vamos encontrar muitos no mercado, é só conversar bem com quem for lhe vender isso para você comprar o equipamento mais adequado para a sua realidade, ok? Nessa imagem nós temos aí mais alguns exemplos, né? Observa esse mais à minha esquerda, né, que está com o celular, né? Ele permite muita manobra com o celular, né? E observe que ele é bem simplesão, ele tem um clips na mesa, né? Então, tem muita forma. O próximo é um para celular também, mas que é colocado sobre a mesa, não é de clips, né? Depois nós temos um exemplo de um microfone de lapela, que dá para usar de muitas formas aí, podendo ser usado com transmissor, podendo ser acoplado direto no equipamento que vai fazer a transmissão, enfim, tem muitas formas de usar. Depois, nós temos um recurso de iluminação, né? Chama ring light, né? Luz em anel, né? Ajuda muito porque fica mais ou menos na altura do rosto, da altura de quem está falando, tá bom? Então, recursos para dar mais estabilidade para o equipamento que está fazendo captura, para dar iluminação, para controlar melhor o som, para captar o som mais de perto. Tudo isso a gente usa para garantir qualidade do que a gente está produzindo, né? Aqui, nós temos um suporte para celular muito interessante. Observa como ele traz uma forma de prender o celular, depois ele traz uma iluminação e no alto um microfone. Tudo em um, estão vendo? Então, basta procurar no mercado que vocês vão ver. Na internet tem muitos recursos. E tem um controlezinho que dá para fazer direcionamento ali do celular, enfim, da câmera, tá bom? O outro item do lado é uma mesa de áudio e um cabeamento aqui para ela, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais da mesa de áudio no próximo slide daqui a pouquinho, tá bom? Olha ele aí. Bom, por que nós vamos abordar a mesa de áudio? Claro que nós sabemos que nem todas as casas vão ter recursos ou vão querer trabalhar com isso. Mas a gente achou importante abordar aqui, porque nós estamos falando de transmissões, né? E pode ser que uma ou outra casa não vão querer investir nisso para fazer uma transmissão mais profissional, mas nós temos a situação em que muitas casas podem querer investir, né? Podem querer produzir vídeos com mais qualidade, com mais frequência, né? Produzir tipo um vlog, né? Que é uma produção continuada. Pode produzir programa de entrevistas, então nós temos que ter recursos. Então vamos apresentar aqui uma mesa de áudio, né? Qual que é a grande vantagem da mesa de áudio? Ela permite muitas entradas de áudio, muitos microfones. Vocês já viram esses vlogs onde tem várias pessoas sentadas ao redor de uma mesa fazendo uma conversa? Então, tem vários microfones ali e eles são concentrados numa mesa. São muitas entradas, né? E algumas saídas, né? Nessa mesa, eu posso controlar o volume do microfone, né? Eu posso observa na parte de cima, tem um equipamento chamado Power, Power Supply, não está dando para ler, na imagem está pequenininho, mas é uma fonte de energia para dar ganho de áudio, tá? Então, eu posso usar esse tipo de recurso, se eu tiver a mesa de áudio, né? Eu posso fazer uma saída para caixas de som, conforme eu comentei mais cedo, né? Eu posso ter um controlador dessa mesa com um headphone para ele garantir, para ele controlar melhor, né? Eu posso ter a saída, observe no canto esquerdo em cima, está um computador, estão vendo? A saída para o equipamento que vai fazer a transmissão, então ali tem uma saída de áudio para a transmissão.
Observa que ela captura da mesa, todos os áudios chegando nessa mesa, ela captura da mesa e faz a transmissão. Tem um exemplo de um microfone condensador logo abaixo do computador, né? Então, é aquele modelo de microfone que eu falei que garante melhor qualidade, melhor do que os microfones comuns. Depois nós temos aí um microfone comum, um microfone de fio, um exemplo, e um exemplo de receptor microfones sem fio, né? O microfone sem fio permite aquela mobilidade, aquela distância entre quem está falando e onde está sendo recebida essa fala, né? O receptor, essa caixinha com antenas, pode ficar próxima da mesa, plugado na mesa, e o microfone pode estar a uma certa distância. Cada microfone tem a especificação técnica dizendo até que distância ele captura a imagem, captura o áudio, tá bom? Então, a mesa de áudio vai servir para isso, ok? Muito bem, próximo slide, por favor. E o estúdio? O que é o nosso estúdio? É como eu comentei mais cedo. Nós não vamos montar um estúdio, a não ser quem queira dar o próximo passo e produzir vídeos com maior qualidade. O nosso estúdio é um software, né? E, como o Fausto disse, a grande vantagem dele é que ele não precisa ser instalado. Ele é usado no navegador. O mesmo navegador que você usa para acessar o Google, você vai usar para acessar o StreamYard, né? Então, você precisa ter um navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser o Mozilla, pode ser o Edge da Microsoft, pode ser outros, né? Então, o mesmo navegador que você usa para fazer a navegação na internet, você vai usar para acessar o StreamYard, né? É uma plataforma online que faz papel de estúdio, por isso a gente chama de estúdio, né? E o estúdio em si, que é o StreamYard, que nós vamos tratar aqui. Vocês vão ver que o Beto vai destacar, ele tem muitas características, muitos recursos que nós podemos usar. Nós podemos colocar uma pessoa, retirar uma pessoa, colocar um efeito, colocar um banner, colocar uma logomarca, enfim, nós podemos fazer muita coisa com ele. O Beto vai explicar isso aí rapidamente, tá bom? Pessoal, de recursos técnicos que a gente precisa, é isso. Nós precisamos do ambiente, da captura do áudio, da captura da imagem, do bom enquadramento, né? Do cuidado com o nosso link de internet que vai transmitir, né? Precisamos fixar as nossas câmeras para que não fique tremendo. Precisamos fazer bom enquadramento da pessoa que está fazendo a fala para garantir um vídeo bom, ok? Qualquer dúvida a mais, no final a gente vai esclarecer, ok? Próximo slide, por favor. E nesse, o Beto já vai entrar falando mais da parte prática. Muito obrigado a todos e nós ficamos à disposição para, no final, responder as perguntas. Vai lá, Beto. Bom dia, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Agora nós vamos falar um pouquinho da parte prática e antes de efetivar essa fala, a gente gostaria de sugerir que todas as vezes que for construir algo para uma instituição, principalmente para uma casa espírita, que a gente faça isso independente das nossas coisas pessoais. Por isso que a gente vai mostrar desde a construção da criação de um e-mail da casa espírita, ou da instituição, ou do departamento, independente daquilo que é pessoal, para facilitar, para que o trabalho fique com aquela equipe que irá cuidar dessa parte, ou caso a gente seja trocada de funções dentro da casa espírita, essa outra pessoa ter acesso a todo esse equipamento. Então, é importante que a gente deixe tudo desvinculado. Então, a gente vai mostrar desde como criar um e-mail, criar o canal no YouTube, até as configurações iniciais e principais do StreamYard. Nós sabemos que os nossos conhecimentos, né, de todos nós, são diferentes uns dos outros, e existem pessoas que talvez conheçam recursos que são mais fáceis ou que são mais difíceis do que nós iremos mostrar. No entanto, a gente vai a partir daquilo que é mais comum e que nós acreditamos ser o mais simples
para todos. No entanto, cada pessoa que quiser, a gente tem visto ótimas contribuições no chat, que quiser contribuir com outras sugestões, pode deixar, porque isso enriquece os conhecimentos de todas as pessoas. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer pode mostrar o próximo slide, por favor, Leca? Mostrando o que a gente vai fazer a gente vai, além do que está sendo escrito aí, então eu vou pela ordem, criar um e-mail, criar um canal no YouTube, depois a gente vai conectar esse canal com o StreamYard, depois a gente vai agendar essa transmissão no canal, isso a gente faz dentro do próprio StreamYard, dentro do estúdio, a gente vai, precisa criar um card, uma arte para a transmissão, mostrar a diferença de transmissão pública e transmissão privada de forma superficial, ativar comentários, mostrar o chat online e o chat privado, agendar essa transmissão no StreamYard, como opera o StreamYard durante a transmissão e como que encerra essa transmissão. A gente vai mostrar aqui o passo a passo e só lembrando mais uma vez que a gente vai fazer dentro da velocidade mais gradativa possível, não muito lento nem muito rápido. E se você se perder em algum momento, não entender o que está sendo feito, não tem problema, o vídeo ficará disponível em um link que a gente irá disponibilizar depois. E para aqueles que assim, já sabem, já entendem, achar que está muito lento, a gente pede um pouquinho de paciência, porque isso realmente é diferente para todos nós. Você permite, Leque, que eu possa compartilhar? Eu vou compartilhar a tela em 2 momentos diferentes. Eu vou compartilhar mostrando a primeira parte, depois eu vou deixar de compartilhar e compartilhar de novo. A gente vai do começo até o final, porque algumas perguntas provavelmente serão respondidas. E aí, depois, se tiver qualquer questão, na hora que tiver, vocês já vão colocando no chat. Eu não vou parar para responder, mas alguém pode ir respondendo. E aí, no finalzinho, se ficar alguma dúvida, alguma coisinha aí, a gente tiver tempo, a gente responde tudo. Então, vamos lá para o compartilhamento. Sempre que a gente faz um compartilhamento, corre um sério risco de acontecer alguma coisinha, como agora a gente já tinha deixado prontinho, ó. E a sessão expirou e a gente precisa resolver. É normal. Pronto, resolvido. Não foi resolvido. Só um minutinho que eu vou pegar o link correto aqui, de novo. Pronto. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um link, um e-mail, desculpa. E aí a gente escolheu, como a nossa oficina chama oficina híbrida, a gente escolheu criar um bem simples para que todos possam entender. Então, a criação de um e-mail, a gente sabe que é simples para muitas pessoas, mas para outras nem tanto. Caso você tenha alguma dificuldade, é só solicitar para alguém poder auxiliar. Primeira coisa, a gente põe o nome, no caso da sua casa espírita, ou do departamento que irá cuidar disso. O e-mail você precisa fazer alguns testezinhos, talvez ele não aceita o primeiro, você muda. Você utiliza uma senha, fácil que você possa lembrar. Depois você clica no próximo. Como aqui está maior, eu não vou precisar dar o zoom. E você coloca aqui um número de telefone para, se der algum problema em algum momento, você conseguir resgatar. Não é obrigatório. Aqui é bom colocar um e-mail de recuperação. Aí aqui você pode colocar
o e-mail pessoal. Aqui você coloca uma data de nascimento. Eu fico dando uma pausa para me ver se tá ficando visível. Então, vou colocar aqui o meu. Vamos Beto, imprimir se aí, você tá? quiser, pode ir seguindo, que se der algum problema, a gente te sinaliza. Tá, joia. É porque eu tinha feito alguns testes da Zoom e não funcionou agora. Na hora tinha funcionado. E você vai fazendo todas as informações pessoais conforme você queira, até clicar no próximo. Você precisa concordar com alguns termos e a política de privacidade, senão ele não vai liberar para você. E vai clicando em criar conta. E pronto, nós já criamos um e-mail. Você tem um e-mail gratuito, né, do Google. A gente aconselha para utilizar o do Google, porque ele irá facilitar os outros passos. Como a gente está usando o Google Meet, então as ferramentas do Google a gente acredita ser mais completa, mas se não for da sua preferência, pode utilizar outro sem problema algum. Aí depois de fazer o e-mail, a gente entra aqui no YouTube e nós vamos fazer o login com essa nova conta. Vocês viram que o login foi automático, mas ele só foi automático porque eu estou em uma aba anônima. Eu vou tentar mostrar isso mais próximo um pouquinho, mas lá na transmissão não está dando. Mas está aqui, ó, a aba anônima, aonde vocês estão vendo, vocês não... A hora que eu coloco o mouse em cima, você não consegue ver. Mas está aqui do lado direito, para baixo do quadradinho, o X, aba anônima. É por isso que entrou automaticamente. Geralmente, ele não vai entrar automaticamente. Você precisa clicar e fazer um login. Um login aqui, a hora que você clica aqui na bolinha, ele aparece um ambiente. Daqui a pouquinho a gente mostra quando está diferente ou quando você já tem um login. Depois de fazer o login, a gente vai entrar no YouTube Studio para acessar a conta e criar um canal. Então, nós vamos criar esse canal chamado Oficina Híbrida 3, porque nós já criamos 2, porque a gente vai precisar deles daqui a pouquinho. E a gente clicou em criar canal e ele já criou. Se você quiser que seu canal tenha um outro nome, você muda ali onde que eu mostrei, né? Ao invés de ser o mesmo nome do e-mail. Por exemplo, você coloca o centro que eu frequento é Casa Fraterna Missão de Amor. Aí vamos supor que já tem. Aí você cria o e-mail Casa Fraterna Missão de Amor 3. Aí ali você tira o 3, fica só Casa Fraterna Missão de Amor. E aí, para você fazer a transmissão ao vivo pelo StreamYard, você precisa habilitar aqui o transmitir ao vivo, clicando nesse ícone onde tem uma bolinha vermelha no meio e os 2 parênteses ao lado. Ao clicar nele, ele já direciona diretamente para esse ativar e demora pelo menos 24 horas. Para fazer isso, ele pede para você confirmar alguns requisitos. Antes de chegar aqui, se você quiser ver aonde é o requisito, porque talvez para você não apareça aqui, você está no YouTube Studio, vem em configuração, vem em canal, aí tem informações básicas, configurações avançadas e qualificação para recursos. Você vai clicar em qualificação para recursos, clicar nessa setinha e clicar em verificar número de telefone. Vocês podem ver que é a mesma página. E aí você vai colocar o seu número de telefone aqui ou do responsável para receber um código. Esse código chegará como mensagem SMS no seu telefone e você vai colocar ele aqui para... Depois, né, de aparecer aqui, você vai colocar esse código, aí você vai estar habilitado a fazer a transmissão. Como eu disse que seria em 2 momentos,
eu vou parar a apresentação e vou continuar mostrando a configuração na sequência. No outro, aqui, ó, oficina híbrida 2, por isso que vocês viram o 3 lá, que a gente vai utilizar diferentes para mostrar como funciona. Então, após fazer aquela conferência, pegar o códigozinho, eu venho e clico aqui de novo no transmitir ao vivo, que é a bolinha vermelha, os 2 parênteses, e vai estar falando que eu preciso ativar a transmissão ao vivo. Ao ativar, que agora ele vai... Não aceitou. Como eu disse, poderia acontecer. Só um minutinho. Opa. É igualzinho a gente está mostrando ali, eu só vou usar o 1, que quando eu clico em ativar, dentro do YouTube Studio, vai aparecer a mensagenzinha de 24 horas. Após aparecer a mensagem de 24 horas e liberar, você tem agora a possibilidade de começar uma transmissão dentro do próprio YouTube ou colocar para depois. Nós não vamos fazer nenhuma nem outra, mas a gente deixou aqui para explicar uma coisa. O YouTube há 2 semanas atualizou essa possibilidade. Antes, você precisava, pelo celular, de 1.000 inscritos para poder fazer uma transmissão ao vivo. Agora, há 2 semanas, ele atualizou para 50 pessoas, apenas 50 inscritos pelo celular. No entanto, aqui pelo computador você já consegue fazer de forma direta. Mas qual é a desvantagem? É que se você for fazer aqui, só você entra e só você fala. O StreamYard, como foi dito e explicado pelos colegas anteriormente, ele dá a possibilidade de você alternar telas. Então, por exemplo, você pode colocar uma pessoa para fazer a prece e retirar ela, uma pessoa para tocar o violão e cantar, retirar essa pessoa e depois só colocar o palestrante ou o responsável pelo estudo. Então, devido a essa facilidade e que cada pessoa pode estar em locais diferentes, a gente aconselha utilizar o StreamYard. Por isso, a gente não vai fazer por aqui. Mas, estando habilitado, né, estando tudo pronto, a gente vai pegar o e-mail da oficina híbrida, agora o 01, porque ela está habilitada a poder fazer o StreamYard. Vamos entrar no link streamyard.com, entrar no endereço de e-mail aqui, aonde ele pede para poder começar a transmissão, clicar em começar. Como eu já fiz o teste com esse e-mail, ele está falando que eu basta fazer o login. Mas se eu não tivesse feito o teste, ele iria chegar lá no e-mail um código habilitando o StreamYard. Então, eu vou clicar em fazer o login. Vai aparecer do mesmo jeito na segunda tela, caso você faça a primeira vez. E eu coloco o e-mail e peço o código. Então, eu vou entrar volto na página do Gmail, onde eu estava, e aqui chegou um código de 6 dígitos, onde eu copio esse código, coloco ele aqui na tela de código que ele foi pedido, pronto. Nós já temos a liberdade e a possibilidade de utilizar o StreamYard gratuito e criar as transmissões. Antes de criar e configurar a transmissão, eu preciso conectar o meu StreamYard com o canal. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui para adicionar o destino, vou voltar aqui no botão azul, né? Adicionar um destino, terceiro item do lado esquerdo, venho adicionar no destino e vou clicar em canal do YouTube, que é o que a gente está fazendo.
Tem como fazer isso também pelo Facebook, LinkedIn, Twitter, outras possibilidades. Mas a gente escolheu o YouTube por quê? Porque a maioria das pessoas utiliza o YouTube e hoje ele é a segunda rede social mais utilizada em todo o mundo, perdendo para o Google, que é dono do YouTube. Então a gente prefere utilizar esse, porque quando a gente utiliza o Facebook, a pessoa tem que ter um Facebook, ela tem que ser usuária do Facebook. E nós sabemos que algumas pessoas não são ou não gostam. A mesma coisa com as outras redes sociais. Já o YouTube é aberto. Se eu enviar o link do YouTube para qualquer celular, ele irá abrir uma aba e irá abrir essa transmissão, que é, no caso, né, essa reunião híbrida, esse estudo híbrido, etc. Então, vou clicar aqui no canal do YouTube para poder conectar. E aí eu escolho o e-mail, a gente vai escolher aqui, né, da oficina híbrida. Após eu clicar em permitir, que eu preciso permitir que o StreamYard faça todo o gerenciamento lá do meu canal do YouTube. Eu venho aqui em permitir. É importante que tudo que ele pedir para permitir, câmera, microfone, áudio, tudo do meu computador, eu preciso permitir. A gente sabe que algumas pessoas têm alguma preocupação de privacidade, mas para o software funcionar totalmente, a plataforma, é preciso que eu permita que ele faça todo o acesso. Senão pode dar algum problema. Depois de adicionar o canal do YouTube, eu posso adicionar um Facebook, se eu quiser. No entanto, o plano gratuito não irá passar ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook, mas eu posso deixar aqui. Aí, por exemplo, eu quero que a palestra aconteça no YouTube todas as terças-feiras, 7 horas da noite. Ótimo. Mas eu tenho um grupo de estudo de 5 pessoas que todos os 5 têm Facebook e a gente gostaria de fazer lá no Facebook para ficar lá guardado no nosso grupo. Eu posso vir aqui e habilitar esse grupo. Em momentos diferentes, eu vou utilizar isso. No entanto, para palestras públicas, eu vou utilizar apenas o YouTube. Terminado de fazer a configuração do destino, eu venho em transmissão para poder habilitar e configurar uma nova transmissão. Eu venho aqui em criar uma transmissão, nova transmissão, transmitir para o canal que a gente acabou de criar, oficina híbrida, e vou dar aqui o título de oficina híbrida União Espírita Mineira. Vou colocar também na descrição. A descrição você vai colocar detalhes da sua reunião. É importante colocar alguns detalhes interessantes para o YouTube perceber do que se trata o seu conteúdo, para ele entregar isso para mais pessoas. É algo a mais a gente está comentando na oficina, porque é muito importante. Nós acreditamos que a mensagem espírita ela é fundamental para o momento de transição do planeta Terra. Então, quanto melhor você fizer esse conteúdo aqui, para mais pessoas ele irá entregar. O que significa aqui? Se você estiver falando de transição planetária, por exemplo, você colocar na descrição um pouquinho sobre transição planetária e não colocar sobre outro assunto, porque o YouTube vai ficar confuso e vai entregar para menos pessoas. Isso é extremamente importante. Na privacidade, você vai colocar aqui, se a reunião é para todo mundo ver, você coloca público. Se é só para um grupo específico ver, você vai colocar como privado, porque somente as pessoas com aquele link e com acesso no canal vai conseguir assistir. E o não listado, todas as pessoas com link vão assistir, mesmo as pessoas que não tiverem acesso no canal. No entanto, a nossa intenção é que chegue para mais pessoas, nós vamos deixar público. Nós vamos clicar para agendar depois para ter acesso a mais configurações. Nós vamos clicar em enviar uma miniatura e nós vamos pegar a capa da própria oficina. Você vai criar uma capa em um outro local com o tema da palestra, se for da sua preferência, com o rosto do palestrante,
Isso chama humanização, porque as pessoas conectam mais com outras pessoas. Alguém falou de estatísticas aí. Tudo que a gente tem falado aqui são as estatísticas que mais correspondem às áreas do marketing que hoje existem. Então, como elas conectam com pessoas, é importante que você coloque ali o palestrante. Se alguém for cantar, você colocar o rosto dos cantores, dos artistas e assim por diante. Então, escolhemos aqui o da nossa oficina, vamos aplicar e ele já está aqui pequenininho, mas lá no canal aparece no tamanho que precisa ser. E a gente pode colocar para depois. Então, vamos colocar aqui, vou deixar esse horário igual está aqui. Para hoje, 12h25, seria a nossa transmissão. Depois de todas as configurações, tudo escrito, né, explicando para que serve, eu clico no botão criar transmissão. E automaticamente ele está criando aqui dentro do estúdio do StreamYard e lá dentro do YouTube. Criado aqui dentro do nosso estúdio, a gente pode clicar nos 3 pontinhos e olhar lá no YouTube se foi criado, se está tudo ok. E aqui a gente pode ver que está aqui, ó, oficina híbrida. É bom eu dar o meu primeiro like, que like ajuda no engajamento para entregar mais pessoas. Verificar, se eu ver que coloquei a capa errada, eu posso clicar em editar vídeo e editar por aqui, posso editar várias coisas dentro do canal. No entanto, a gente vai voltar para o StreamYard. E aqui tem outra opção, clicando nos 3 pontinhos. Convidar um participante. Eu vou copiar esse link e para todas as pessoas que eu mandar, terá acesso dentro do estúdio. Então, eu mando para o artista que irá participar, para a pessoa que irá fazer a prece, para o palestrante ou para o facilitador de algum estudo. Depois, deixando tudo isso anotado num cantinho para poder enviar, eu clico aqui no entrar no estúdio para que eu possa ver mais outras configurações e também as opções que eu tenho de áudio, câmera, etc. Eu vou, por enquanto, deixar sem a câmera. Venho aqui embaixo. Aqui eu posso colocar o meu nome, ou o nome da pessoa que for aparecer, ou da instituição. E depois eu clico no botão entrar no estúdio, para mim poder ter acesso a todas as outras configurações. Aí aqui nós vamos partir da esquerda para a direita, aqui embaixo os primeiros controles. Quando eu passo o mouse por cima do meu retângulozinho que tem o meu nome, eu vou deixar a câmera aberta para poder ver, né, melhor. Eu posso me adicionar na transmissão e me remover. Tudo isso eu posso fazer com as outras pessoas que estarão aqui embaixo em stand-by, aguardando para poder entrar ou não. Então, eu vou deixar eu ali para a gente ver os controles acontecendo nas configurações. E aí, aqui, mesmo depois de estar aqui, eu posso editar o nome, novamente, caso eu tenha esquecido alguma coisa, ou a pessoa iria apresentar, mas vai ser outra. Eu posso editar o avatar de áudio, porque se eu tirar a câmera, fica ali uma bolinha, eu posso colocar a foto ou a logo da instituição ou da casa espírita. Posso parar microfone e câmera. Os controles ainda mais completos eu tenho aqui embaixo. Eu posso ativar o som e desativar. Não vou falar porque corre isso, dá um eco. Posso ativar a câmera, desativar e ativar. E aqui em configurações, eu tenho várias configurações completas. Então, vamos começar aqui na geral, que eu posso mudar a definição da saída de vídeo. Quanto maior a definição, melhor precisa ser a minha internet. E se o StreamYard não atualizou. No gratuito, é no máximo 720 pixels. Outra coisa importante, né? Um parêntese. A internet, ela atualiza todo dia quase. Então, muitas vezes vocês veem eu clicando e olhando para ver se alguma coisa mudou de ontem para hoje, porque muda muita coisa. Então, voltando aqui,
O máximo é 720 pixels, que já é uma boa qualidade para poder entregar. Mesmo se você todo mundo resolver ter o StreamYard pago, para você ter o 1080 pixels, é bom lembrar que vai exigir mais da internet. E se o seu convidado estiver num celular, vai exigir do celular dele e pode travar. Então, é bom saber se o seu convidado também irá utilizar um computador, por isso a gente não recomendou o celular, e para você utilizar o 1080 pixels. Então, o ideal é deixar o 720, que já é uma qualidade boa, e evita problema. A gente deixa essas configurações básicas aqui, não mexendo em nada. Oi? Só um instante. Nessa tela que você está mostrando, o terceiro item que está selecionado, a gente recomenda desativá-lo, porque se o palestrante entra com uma projeção de um PowerPoint, por exemplo, ele vai automaticamente para a tela. Você não tem um passo de opção, a hora de colocar. Então, começou a compartilhar, ele já entra na transmissão. Então, nós sugerimos que esse terceiro fique desativado. Viu? A gente sempre tem algo a ver. Sempre fica alguma coisa para trás. Obrigado, Leca. Bom, então, como a Leca disse, desative esse terceiro item. Aí, no segundo item, na câmera, é aqui que você vai escolher. Se você entrar por algum motivo e a câmera não estiver aparecendo, é aqui que você consegue localizar ela, a possibilidade de ver uma outra câmera ou aquela que não está aparecendo. Se mesmo assim aqui, porque pode acontecer, não aparecer, você precisa ir no navegador e ver se na primeira vez que você acessou, você não bloqueou a câmera. Acontece muito isso, às vezes, a primeira vez que o palestrante aparece. Pede para permitir, ele bloqueia, e aí tem que ir no navegador desbloquear. É um pouquinho mais complicado, mais chatinho, mas pode acontecer tipo assim, nossa, vi a explicação e não aconteceu. Aí tem que ir no navegador e desbloquear. Aí tem a opção do áudio, você encontrar o seu microfone, o alto-falante. Geralmente já vem de forma padrão, da forma correta, porque ele costuma perceber. De novo, o celular não é tão recomendado porque pode dar algum probleminha aqui e você precisar de encontrar essas configurações. A gente deixa configurado o cancelamento de eco, não quer dizer que não vai dar, mas ele ajuda um pouco mais, e ajustar automaticamente o volume do microfone. Todas as configurações, inclusive essa que a Leca comentou e esses outros aqui, o ideal é a gente recomenda teste. Porque às vezes em algum dá um problema e às vezes o outro fica melhor deixar configurado. Essas configurações, o ideal é ver um por um e fazer teste. Plano de fundo, se fosse tivesse tela verde, no caso aqui nosso a gente não tem verde, mas está dando para colocar um fundo, seria interessante, mas ele funciona melhor no pago. E aqui existem várias teclas de atalho, para quem gosta, né, de fazer atalho. Vocês perceberam que em alguns momentos eu uso um pouco mais rápido, eu uso alguns. Você pode editar essas teclas para aquelas que você usa mais. Para quem não gosta ou não quer usar, o mouse já é mais do que suficiente. Aqui são configurações mais avançadas. Caso você queira mudar o layout, também a gente não aconselha mexer. E aqui é quando o convidado entra, o que ele pode já entrar fazendo ou não, que você habilita, porque aí vai depender do convidado. Tem hora que você vai habilitar tudo, hora você não vai habilitar nada. E aí também é algo mais pessoal. Terminou essas configurações, nós estávamos aqui, né, em configurações. A próxima é o compartilhamento, que isso aqui atualizou muito e ficou muito melhor. Antigamente, há bem pouco tempo atrás, era só compartilhar a tela. Agora você pode compartilhar slide separadamente. E você também pode permitir que o convidado faça isso. Você pode compartilhar uma câmera extra, caso você tenha a webcam, por exemplo, do computador e uma separada, como eu tenho aqui, você pode habilitar as duas. Você pode habilitar um arquivo de vídeo separado. Isso facilita porque você tem um controle maior. Antes era bagunçado, você tinha que
liberar microfone, alto-falante. Então, agora é muito bom que isso aqui facilitou muito a vida. Depois de compartilhar, tem, de novo, o mesmo link de convidar que tinha lá fora. Caso você entre no estúdio e esqueceu, você clica aqui e pode copiar o link para a área de transferência e enviar para a pessoa. Geralmente, a gente envia muitas vezes por WhatsApp. E aqui o vermelhinho, sair do estúdio. Acabou, você sai do estúdio e já não fica mais. Agora, indo lá para cima, temos aqui a mesma opção que a gente tinha lá fora, lá antes de entrar no estúdio. A gente tem aqui em editar, as mesmas alterações, caso seja necessário editar alguma coisa. Aqui ele só falando para que hora a gente programou essa transmissão. Aqui no botãozinho vermelho, você tem a opção de ver no YouTube, editar, remover, se tiver alguma outra coisa. Se for no pago, aqui vão estar todos os canais de transmissão, seja YouTube, Facebook. Se você estiver transmitindo em outra pessoa, é por aqui que fica. O botão azul, aqui ao lado, é quando tiver tudo pronto e configurado, você começa a transmissão ao vivo. Daqui a pouco a gente vai falar dele de novo. A gente está mostrando aqui, se alguém esqueceu, não gravou, não tem problema. Daqui a pouco a gente vai falar de novo. Aqui descendo tem comentários. E aí aqui a gente... Tendo o ambiente dos comentários, eu posso exibir esse comentário ou não, né? Se a pessoa fazer um comentário ofensivo, entrar alguém que, né, estiver atrapalhando ou coisa parecida, eu clico nos 3 pontinhos aqui e eu posso suspender o usuário e até bloquear ele definitivamente para ele parar de tumultuar, caso aconteça. Descendo, logo após os comentários, tem banners. E aí aqui o banner funciona assim como comentário. Eu posso exibir ele aparecendo ali embaixo de forma constante, ou eu posso clicar para editar, né, para escrever alguma outra coisa, eu desmarcar a parte de rolagem e salvar, e agora ele aparece de forma maior e estática. Ele não fica mexendo lá embaixo, né, passando igual a gente vê jornal, esse tipo de coisa. E posso criar novos banners. Então, posso pôr o nome do palestrante, o nome da palestra, o tema do estudo, etc., conforme a necessidade. Depois de banner, tem a marca. E aqui na marca eu posso utilizar outra cor, a cor da logo, né? Vamos dizer que a sua logo não seja azul, ela seja verde. Eu posso colocar mais escuro, mais claro, a cor que eu quiser. E aí já vai mudar todo o layout. Vou voltar para a cor que já estava. E aí aqui tem como que vai aparecer aqui o nome e todos os inscritos, mais achatadinho, em forma de um botão, ou dessa forma mais clássica, quadrada, mas com os cantinhos quebrados, ou essa forma onde não tem no fundo colorido, somente o cantinho, ou bem quadradinho. É de acordo com a sua preferência. Aqui você pode deixar exibido os nomes dos participantes ou não, caso você queira colocar alguma outra coisa por cima. No gratuito ele não permite, mas a ideia seria colocar uma sobreposição se fosse no pago. Geralmente o pessoal tira essa exibição para isso. Como a gente está utilizando o gratuito, a gente deixa. Se no pago você consegue colocar o logotipo da sua instituição, da sua casa espírita, no gratuito precisa ficar aqui o StreamYard e não tem como colocar outro e não tem como tirar. Essa é uma limitação do gratuito. A sobreposição, só existe essa do StreamYard, né, que não é interessante deixar, né? Não fica bonito. Só o pago que permite colocar uma personalizada. Então a gente deixa sem, mas só para saber que existe. Aqui tem uma contagem regressiva de 30 segundos, que é importante colocar no começo da transmissão, porque toda rede social demora um pouquinho para entregar uma live, entregar uma transmissão ao vivo. Você só clica aqui para exibir e ele já começa a fazer a contagem ali dos 30 segundos. O ideal é transmitir ao vivo, coloca essa contagem, enquanto
o YouTube ou o Facebook vai entregando esse conteúdo para os seus assinantes, os seus inscritos. Na versão paga, você consegue adicionar videoclipes, né, etc. Existe um plano de fundo, vou me remover para a gente ver aqui. No plano gratuito, só esse, não tem como colocar outro. Se você tiver o plano pago, você coloca alguns outros. E aqui embaixo, novidade também, acho que não tem 30 dias, talvez 30, um pouco mais, que eles colocaram aqui algumas músicas de forma gratuita. No entanto, a gente sugere não utilizar nenhuma dessas, porque se der algum problema de direito autoral e o seu canal for monetizado, você perde a monetização. Na verdade, a gente pede para evitar o máximo possível música, a não ser algumas que você utilize do próprio YouTube gratuito, né, da parte gratuita. O ideal é não usar. Beto, se você não sabe onde encontrar o gratuito, daqui a pouquinho eu mostro. Duas coisinhas, Beto. Oi? Na versão gratuita a gente já pode inserir vídeo, sim, tá? E a segunda coisa é nosso horário. Já estourou o seu tempo? Aí você puder agilizar para a gente? Tá, joia. E por último aqui, o chat privado, que você pode convidar, falar com os outros convidados, do lado esquerdo. Aqui embaixo, para finalizar, aqui embaixo do meu vídeo, tem as opções de, se tivesse outra pessoa, eu coloco aqui, aí fica os dois, lado a lado. Aqui também os dois, mas de forma mais achatada, mostrando todo o conteúdo do vídeo. Aqui é como se fosse o vídeo em pé, mais aproximado. Aqui, se for 3, 4 pessoas, a pessoa que estiver falando fica em destaque, né? Fica maior. Aqui, caso a pessoa esteja compartilhando uma apresentação, um PowerPoint ou um vídeo, fica ela de um lado, a apresentação do outro. Aqui, se tiver mais pessoas, ficam as pessoas do lado e a apresentação. Aqui, a apresentação e a pessoa num quadradinho bem pequenininho ali embaixo. E aqui, somente a apresentação e não fica ninguém. Em resumo, é esse. Vamos sair do estúdio. Acabou, né, de fazer a transmissão. Você sai do estúdio e pronto, tá finalizado. Como eu fiz uma promessa, vou aqui rapidinho. E quando você quiser utilizar um áudio que pode, você entra no Oficina Estúdio, no estúdio do YouTube, e vem aqui do lado esquerdo, a biblioteca de áudio. Você desce até aqui no último, biblioteca de áudio. Aqui tem uma biblioteca. Esses áudios você pode utilizar de forma gratuita, sem ter problema de monetização. É isso. Obrigado. Agora o Fausto vai terminar. Fausto está entre nós? Aquela, né, igualzinho reunião mediúnica. Fausto, você se encontra no recinto? Você está entre nós? Agora que eu vi que estava fechado. Aí, caminhando para o encerramento, gente, nós vamos lembrar aí uma passagem que está lá em Atos, né? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por quê? Nesse trabalho nosso de divulgação, de comunicação, de compartilhamento de conhecimento, de criação de conhecimento através das nossas disseminações aí, né? É um trabalho de semeador. Então, vai multiplicar 100 por 1, né? Igual aquela passagem do Evangelho. Então, vai crescendo com tudo que a gente faz de coração. Então, vamos refletir sobre esse crescimento aí e que possamos multiplicar, né? Para a gente poder registrar, eu mencionei lá no comecinho que temos umas dicas aí de referências, né? Se você puder passar o próximo, por favor, Oleca. Então,
A União Espírita disponibiliza, e nós vamos disponibilizar aqui no chat esses links que estão aí, mas lá também no site da União Espírita, vai lá em download e tal, você vai encontrar o caminho dele. E clicando nesse chat, tem nesse link aí, bit.ly, tem o caminho, abre o caminho completo, que é um tutorial dos requisitos técnicos para reuniões híbridas. Então, lá entra nos detalhes que já foram comentados aqui e tem aquele quadro comparativo também dos aplicativos, né? E agora a gente sabe que, vamos dizer assim, não é possível a gente entrar em todos os detalhes. O próprio Beto comentou que o StreamYard está evoluindo diariamente, aí ele falou que não tem vídeo, aí já tem vídeo, ou seja, sempre tem novidades, né? Então, tem um playlist da FEB TV também, já foi citado aqui no chat que tem um playlist para pegar os macetes do StreamYard, mas tem lá na FEB TV um playlist com esse passo a passo, a sequência, tal, que pelo menos para pegar o ritmo das atividades aí do StreamYard, né, sobre o StreamYard geral. E tem uma oficina também da FEB, que foi especificamente ensinando a mexer passo a passo. O playlist é legal e a oficina é legal, porque se você não entendeu, você volta lá 15 segundos, 1 minuto tal, e pega o comando novamente, né? E o nosso, como a Leca comentou, o vídeo aqui que o Beto explicou vai estar também disponível, né, nessa apresentação. E aí, gente, nas recomendações finais, né, para a gente tá tem o checklist aí da apresentação, que tá lá no Docs do Google, né, Leca? Oficina, requisitos técnicos, né? Quando você clica nesse link aí, tem a oficina, requisitos técnicos, tem aí detalhes, né, do que são os passos necessários, e é uma dica aí para a gente fazer esse checklist. Será que eu já fiz isso? Tal, e nós mesmos vamos ticando aí as ações que nós vamos fazer. E as referências para estudos mais aprofundados, para quem quiser também pegar mais as informações e aprofundar mais, que num tempo nosso aqui não seria suficiente para a gente fazer todas as abordagens, a gente sugeriu também aí mais 4 referências de estudos, né, para a utilização dessas transmissões aí. Ficam as dicas aí, e a gente agradece já de imediato aí a presença de vocês, agradece a participação de todos os colegas aí que nos colaboraram. E nessas recomendações tem aí, como eu disse, lá no site da União Espírita, tem aí a aba Download e depois vem a aba Apostilas, que vem lá uma apostila de StreamYard, vem a apostila sobre, não é uma apostila, recomendações aí sobre a pandemia, depois veio uma outra recomendação das novas posturas, né? Mas isso aqui são apenas exemplos. Lá nesse caminho do download aí da União Espírita, tem também orientações ao Centro Espírita, tem atividades da comunicação social, planejamento da comunicação social de médio e longo prazo. Então, a gente está só mencionando aqui como referência de fazer as pesquisas lá, né? E fica aí esse convite para todos nós poder acessar. E aí, para a gente agradece aí a presença de vocês, né? Esse estudo nesse último slide aí foi feito pela Regional Triângulo, que temos esses CREs aí que da região Triângulo e Alto Paranaíba, né? Então, estão aí, eu não vou falar um por um, mas tem os números dos CREs aí e a região que ele participa. Então, foi um trabalho conjunto que a gente agradece a participação de todos. Coube aí somente algumas pessoas fazer a apresentação, mas todos esses aí, de alguma forma, estão somando forças aí no trabalho na região do Triângulo. Então, agradecemos a todos e a presença, principalmente com o carinho e a boa vontade de todos vocês.
Obrigada, Fausto. Agradeço todo mundo que participou, colaborou aí no chat, nos ajudando, né? Como a gente está em cima do nosso horário, a minha sugestão é que a gente encerre, faça a prece para que aqueles que precisam ir embora, né, possam ir. Quem tiver dúvidas, a gente fica mais uns minutinhos aqui para conversar, tá? Não nos custa muito e acho que fica bacana. Então, para que a gente possa finalizar, nós agradecemos, né, a presença de todos vocês, já deixamos o e-mail à disposição aí. O material da oficina, essa apresentação, nós já colocamos no grupo do WhatsApp. Lá tem todos esses links, eles estão clicáveis. Depois que a gente subir a gravação para o YouTube, nós vamos deixar o link lá no grupo também da gravação. E após isso, vocês podem ir se retirando do grupo, porque a gente vai deletá-lo. Então, é importante que vocês saiam do grupo para a gente saber que vocês pegaram o material. Enquanto tiver gente no grupo, a gente espera que as pessoas visualizem e façam uso, tá? Mas a gente vai jogando esse recadinho lá, ok? Então, nós vamos partir para a finalização, onde a Luana vai fazer a prece para a gente, né, Luana? E após a prece, quem desejar ficar, eu posso ficar um pouquinho, o Beto, vamos ver se o Fausto pode, quem mais puder, né? E a gente conversa, tá bom? Com você, Luana. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, rogando que sobre nós derrame o seu amor infinito e a sua sabedoria, mentalizando o Divino Mestre, para que ele seja esse farol a guiar os nossos caminhos, os nossos propósitos, as nossas tarefas, que essa luz que emana do alto e da espiritualidade amiga possa banhar os nossos corações, a fim de que todos nós, a partir do trabalho e transformando a nós mesmos, possamos refletir a vontade do alto, neste trabalho, nesta seara, nesta oportunidade que é lançar a semente ao solo e aos corações. Mestre Jesus, ajuda-nos a cumprir com as nossas responsabilidades, ajuda-nos a cumprir com todas as tarefas que assumimos antes de aqui estarmos neste planeta que nos recebe e nos dá, através das experiências do dia a dia, a oportunidade de nos redimirmos através do trabalho, da caridade e do amor que há 2000 anos tu viestes nos ensinar. Mestre Jesus, guia-nos, ampara-nos, fortalece-nos todos os dias, ajuda-nos a estender os braços aos que sofrem, ao levantar os caídos que ficam pelas estradas, e principalmente, através de tudo isso que nós fizemos hoje e que nós buscamos fazer a partir dessas oportunidades, que nós possamos levar tudo aquilo que nos ensinastes a todos esses que sofrem. Obrigado, Deus, obrigado, Mestre, obrigado, espiritualidade amiga, sejam conosco, nos amparando, consolando, nos intuindo, hoje e sempre, e que assim seja.